o surgimento de um rei. Bastante problemático e com poucas evidências arqueológicas que sustente a sua existência. Vários pesquisadores dizem que há uma falta de registros e uma dificuldade em interpretar as inscrições. É o que vamos decifrar a partir de agora. Enigmas do passado. Narmer foi o primeiro faraó que unificou o Egito pacificamente no início do primeiro período dinástico entre 3.150 e 2.613 a.C. Ele é visto por alguns pesquisadores como o último rei do período pré-dinástico, antes da ascensão de um rei chamado Menés, que unificou o país por meio da conquista. No entanto, o surgimento de um rei chamado Mené é bastante problemático e com poucas evidências arqueológicas que sustente a sua existência, enquanto Narmer é muito citado no registro arqueológico. O egiptólogo Flinders Petrie afirmou que Narmer e Menés eram dois nomes que designavam uma mesma pessoa. Narmer era seu nome e Menés um título honorífico. Essa mesma afirmação, claro, se aplica também a outro faraó chamado Or-Ahá, também associado a Menés. Or-Ahá foi o segundo rei da primeira dinastia que também teria unido o Egito sob um governo central. Se Or-Ahá unificou o Alto e o Baixo Egito, então Menés era apenas um título honorífico significando aquele que perseverar. Alguns pesquisadores afirmam que a unificação do Egito só ocorreu realmente no reinado de Quenerés ou Khasekemui em 2680 a.C., último rei da segunda dinastia e pai do rei de José, que iniciou a terceira dinastia. No entanto, há evidências claras de que o faraó Den usava uma coroa do Alto e Baixo Egito, indicando, claro, a unificação sobre o seu reinado. Agora vamos para mais explicações para você entender melhor. A paleta de Narmer mostra com a mesma clareza o rei Narmer usando uma coroa de guerra do Alto Egito e a coroa vermelha do Baixo Egito, indicando que a unificação ocorreu pela primeira vez sob o seu comando. O estudioso Douglas J. Brewer explicou que o processo de unificação foi lento e estimulado pelo crescimento econômico. Agora, claro, provavelmente o Alto Egito era mais próspero e sua riqueza permitiu a incorporação sistemática das terras do Baixo Egito ao longo de todo esse tempo. Agora, se o rei foi Narmer, o outro nome, este faraó, criou a base para o surgimento de uma das maiores civilizações do mundo antigo. Este artefato contém hieróglifos em ambos os lados. Em um dos lados, Narmer é retratado usando uma coroa de guerra do Alto Egito e uma coroa vermelha do Baixo Egito, indicando que a região do Baixo Egito foi conquistada por ele. Agora, a próxima cena é a maior gravura na paleta, onde dois homens aparecem enroscando os pescoços de criaturas desconhecidas. Vamos à frente. Ninguém consegue interpretar de forma conclusiva qual o significado desta seção. Na parte inferior da paleta, o faraó é representado como um touro rompendo as paredes de uma cidade com seus chifres e pisoteando seus inimigos com os cascos. No outro lado, considerando o verso da paleta, é uma imagem única e coerente de Narmer com sua arma de guerra pronto para derrubar um inimigo que ele segura pelos cabelos. E agora, aos seus pés estão dois outros homens mortos ou tentando escapar. Atrás do rei está um servo careca segurando suas sandálias, enquanto na sua frente e acima de sua vítima, o deus Horus é retratado cuidando de sua vitória. No topo da paleta estão gravadas cabeças de touro, que alguns pesquisadores interpretam como cabeças de vacas, ou seja, uma representação da deusa Hathor. A interpretação mais aceita é de que sejam cabeças de touro, claro, simbolizando a força e a vitalidade do rei Narmer. Agora, só para que você continue a entender, antes do reinado de Narmer, o Egito foi dividido em Alto Egito ao sul e Baixo Egito ao norte. O Alto Egito era mais desenvolvido com cidades como Hieracómpolis, Nakdá e Tinis, que se desenvolveram rapidamente. Já o Baixo Egito era mais rural, com grandes campos férteis que se estendiam ao longo do Nilo.
Após o início do comércio com outras culturas e civilizações, o Alto Egito teve um aumento importante no desenvolvimento. E é claro que isso levou o Alto Egito a conquistar o seu vizinho, provavelmente para obter grãos e outras culturas agrícolas para alimentar a crescente população ou quem sabe até mesmo para o comércio. Quando Narmer se tornou rei do Alto e Baixo Egito, ele se casou com a princesa Neitotep de Nakhdar em uma aliança para fortalecer os laços entre as duas cidades. A tumba de Neitotep, descoberta em 1987, era ricamente elaborada, sugerindo que ela possa ter governado após a morte de seu marido Narmer. O faraó Narmer foi uma figura importante. Ele liderou expedições militares através do Baixo Egito para reprimir as rebeliões e expandir seu território para Canaã e Núbia. Durante seu governo, ele aumentou a urbanização com vários projetos de construção e desenvolveu as práticas religiosas, iconografia e símbolos como o Djed, pilar de 4 camadas, que representa a estabilidade, e o Ankekar, símbolo da vida. Os egípcios não desenvolveram suas cidades na magnitude que eram as da Mesopotâmia, provavelmente por perceber que tal desenvolvimento representaria ameaças. As cidades mesopotâmicas foram amplamente abandonadas devido ao uso excessivo da terra e à poluição do abastecimento de água. Agora, claro, é importante salientar que, segundo vários pesquisadores, há uma falta de registros e uma dificuldade em interpretar as inscrições que foram encontradas e identificadas como relacionadas a Narmer. Bom, no entanto, a maioria dos estudiosos acreditam que o rei estabeleceu uma dinastia que lançaria os alicerces de tudo que o Egito viria a se tornar. Que história interessante! E você, o que achou? Gostou? Deixe aqui seu comentário abaixo e não esqueça, nosso encontro é aqui. Meu muito obrigado por sua audiência e nos vemos em breve. Tchau!